tema de hoje é fatores, aspectos tema de hoje é aspectos naturais, clima. Vamos lá, os fatores que influenciam os climas no Brasil. Gente, não é só no Brasil, tá? Os climas, eles têm seus fatores. E esses fatores, eles influenciam o clima não só no Brasil, tá? Mas em diversas partes do globo. É comum eles dividir em 3 tipos de aspectos. Os primeiros são os aspectos astronômicos, os aspectos meteorológicos e os aspectos geográficos. Ok? Vamos lá aos nossos aqui. Então, quais são os fatores que vão determinar o clima no Brasil? Então, primeiramente, os fatores são condicionantes do clima, ou seja, externos a eles, mas eles vão influenciar. Entenderam agora? Os fatores geográficos, tá bom? Assim, alguns deles são naturais, como cadeias de montanhas, proximidade do mar, nível do mar, a latitude, as correntes de ar ou correntes marítimas. Esses são fatores. Ele vai colocar aqui fatores artificiais, tá? A gente não sei nem se utiliza isso hoje em dia, tá? Mas aí o nosso autor aqui do livro, ele dá umas caneladas quando ele fala que outros são artificiais, com a presença de grande represa ou densa malha urbana, com veículos e fábricas. Tá, então ele está confundindo aqui a questão do microclima com o clima geral. Então são duas coisas diferentes. Não significa que isso aqui não deveria estar onde está. Então, hoje a gente vai se ater apenas a fatores naturais. Tá? A gente vai deixar de fora essa questão dos fatores artificiais, do qual ele coloca aqui no texto, de forma equivocada. Então, a seguir, vamos verificar os principais fatores que interferem nos climas do Brasil. O primeiro fator aqui é a altitude. Então a gente tem que ter ideia, quando a gente viu lá, que o Brasil não apresenta as grandes elevações, né, de cadeias de montanhas. O Brasil não tem cadeias de montanhas, principalmente de dobramento, nem vulcânica, nem de blocos falhados. Aonde as altitudes ficam acima de 900 metros tem características climáticas diferentes. Então, regiões onde o relevo ele atinge acima de 900 metros, aí a gente já vê uma mudança climática. Porque isso ocorre? Mais alto, mais frio. Mais baixo, mais quente. Entenderam? Essas áreas costumam apresentar temperaturas mais baixas e invernos mais frios. Que áreas são essas? São áreas elevadas acima de 900 metros. Em média, calcule-se que cada quilômetro de altitude equivale a um resfriamento aproximadamente de 6,5 graus. Quando essas altitudes coincidem com as latitudes mais ao sul do país, é possível até mesmo ocorrer a precipitação de neve, coisa que ocorre aonde? No sul do país. Então, vamos pegar aqui nosso mapa de relevo. Tá? Esse aqui é do continente praticamente sul-americano. Então, lá, essa aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, seria o nosso. Tá? Acima dessa cor aqui, ó, seria o nosso. Então, quais são as regiões mais altas do Brasil? A parte aqui do sul, essa região aqui do sudeste, as regiões mais altas. Ok? Então, são regiões onde o clima influencia. É mais alto. Então a altitude seria mais ou menos isso, gente. Então, acima de 1000 metros, a tendência é que cai menos 6 graus. Outro elemento aqui é chamado de outro fator, quer dizer, maritimidade e continentalidade.
comparação ao mar, os continentes e as rochas se aquecem rapidamente, mas também se resfriam de um modo rápido. Além disso, não fornecem umidade do ar. Isso contribui para aumentar a diferença nas temperaturas diárias. Por essas razões, há no interior do Brasil uma significativa área afastada dos oceanos, que sofre efeitos da continentalidade, ou seja, da sua localização no interior do continente. Então, o que ocorre? As temperaturas, a amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a diferença entre a maior e a menor média registrada no dia, na semana, no ano, o que for. Então, imagine que fez 38 graus. Foi uma média. E aí, e a menor foi 23 graus. O que eu faço? Tiro aqui, dá 5. Então minha amplitude térmica foi de quê? De 15 graus. Isso aqui, gente, ocorre muito aonde? Nessa parte do continente, onde está afastado do quê? Do oceano. Já nas baixas amplitude térmica, aqui próximo ao oceano, isso nunca ocorreria. Por exemplo, a temperatura em média não ia ser tão alta. Deve ser no máximo aqui 29 graus. E a menor seria o quê? 22 graus. Diminui isso aqui, dá apenas 7 graus. Mas por que isso ocorre aqui no interior e ocorre aqui na beira do oceano? Justamente por quê? Porque a água ela vai ser o elemento que ela vai regular o clima durante o dia e durante a noite. Ok? Como essas regiões interioranas estão afastadas, então elas têm o quê? Ela não tem a água ou a umidade para fazer o quê? Essa regularidade climática. Esses efeitos tendem a elevar a amplitude térmica diária e reduzir a umidade. Por isso, no interior é comum haver dias bem quentes e noites com temperaturas amenas. Isso ocorre aonde? Na continentalidade. Então, na maritimidade, isso não ocorre, tá? Isso ocorre só na continentalidade. O que seria a continentalidade? É distante da água, grande variação de temperatura. Essa é a característica da continentalidade. A maritimidade, próximo da água, pouca variação de temperatura. Então, são isso que vai definir o que é continentalidade, o que é maritimidade. Com uma grande costa banhada por águas quentes, nas porções mais ao sul, corrigindo ao norte, frias nas porções mais ao sul, o país apresenta uma ampla faixa litorânea e, portanto, com efeito de maritimidade. Como consequência, nessas áreas os climas são mais úmidos e há pouca variação térmica diária. Para vocês terem ideia, e no Brasil tem esse clima aqui, ó, o chamado litorâneo úmido. Tá? Então, o litorâneo úmido aqui é um clima típico porque ele é influenciado diretamente pelas correntes marítimas. Tá? E é influenciado por quê? Pela maritimidade. Relevo. A distribuição de serras, planaltos e planícies influencia a circulação do ar e das chuvas. É outro elemento. Vamos lá. Região Nordeste, para vocês terem ideia. Em parte da região Nordeste, por exemplo, Planalto da Borborema, se estende desde Alagoas ao Rio Grande do Norte. Tá aqui. Começa aqui, ó. Ela começa aqui, ó. Vai embora. Até o Rio Grande do Norte. Tudo isso aqui é a área dela. Só o Planalto da Borborema. Ele acaba constituindo o quê? Uma barreira natural. Para quê? Para a entrada de ar úmido vindo do Oceano Atlântico. Vamos lá. Então, mais ou menos a Borborema faz isso aqui, ó. Ao dificultar dessa maneira a entrada dessas massas de ar úmido
rumo ao interior do território. Esse planalto é um dos fatores que contribui para a aridez em uma parte do sertão nordestino. Então, e provoca também as chamadas chuvas orográficas. Tá, gente? O que é a chuva orográfica? É quando o ar quente e úmido ele se condensa por causa da ascensão provocada pelo relevo, e ele acaba chovendo, tá? Por exemplo, então ele chega aqui, ó, ela não consegue atravessar. Essas nuvens elas chegam, a Borborema é alta, tá, gente? Então ela chega, ela acaba batendo nesses paredões e não consegue passar por eles, né? O que ocorre? Ela acaba o quê? Deixando a água ou a chuva, a água, a umidade que ela tem aqui, nessa parte aqui, ó. Quando ela consegue atravessar, ela sai o quê? Ou com pouca água ou seca. Entenderam? Então, esse chamava-se aqui uma chuva orográfica. Então, essas chuvas que ocorrem aqui quando essas nuvens elas entram em contato com um relevo muito alto. Só para você ter ideia, eu peguei 3 imagens aqui. Então, aqui, ó, esse aqui é o nosso perfil topográfico do mapa da Borborema. A região aqui, gente, a massa de ar que vai influenciar, trazer umidade e chuva, vai ser aqui a massa equatorial atlântica. Ela tinha essas regiões, ó, onde ela começa aqui, ó, Alagoas, Pernambuco, até aqui no Amapá. Mas na região nordeste aqui, ó, até o Ceará aqui. Então, essa área aqui, ó, onde a massa de ar atinge, o que ocorre? Quando ela chega aqui, ó, tem essa barreira. Ela não consegue avançar para o sertão e trazer chuva para o sertão. Ela se torna o quê? Uma barreira contra o quê? Contra as massas de ar que trazem chuva para a região. Ah, professor, se não tivesse isso aqui, gente, se tivesse sertão, ele era normal, ele ia ter um clima quente, tropical, óbvio, mas com o quê? Com chuvas regulares. Nem o clima semiárido iria existir, para vocês terem ideia. Outra influência do relevo. A bacia do rio Paraguai é a mais exemplo da influência do relevo sobre a circulação de massas de ar. Ela forma uma espécie de corredor, o qual o inverno possibilita que o ar frio vindo do sul chegue ao norte, baixando as temperaturas no evento conhecido como friagem. Vocês estão vendo aí, ó, essas setas são o que? São aonde a massa de ar polar ela consegue o que? Avançar no continente. Utilizando a legenda aqui de altitude, essa parte verde aqui ela fica entre 0 e 200 metros. Pode ver que isso aqui é predominante aqui, ó. A bacia do Prata, aí chega aqui, pega a região de depressão do Pantanal, aí atravessa aqui um pedacinho aqui que é a região do Guaporé, do Rio Guaporé, e vai embora. Significa o quê? Que essas correntes de ar aqui, essas massas de ar, quando elas pegam em caminho isso aqui, ó, elas vão entrando nesses corredores aqui. Porque de um lado tem o Planalto Central e do outro lado tem a Cordilheira dos Andes. Então entre um e o outro ficou o quê? Só essa depressão aqui, ó. Elas correm por essas planícies, essas depressões até chegar aqui na Amazônia, fazendo o que? Baixando as temperaturas. Esse é um fator que o relevo provoca no clima. Nesse caso aqui ele facilita, tá, a entrada de massa de ar. Enquanto aqui no Nordeste ele impede a passagem das massas de ar, aqui é ao contrário, ele facilita a passagem das massas de ar. A gente já falou sobre a questão que são chuvas orográficas. A outra coisa, vamos lá, essa questão da chuva orográfica aqui é muito interessante, isso aqui vocês vão ouvir falar muito. Vamos lá então, note que ao encontrar os relevos mais elevados, o ar carregado com umidade ascende, ou melhor, sobe. Ao subir ele se resfria, consequentemente a umidade se condensa.
Então a massa, ela não vem aqui, ó. Quando ela tem que fazer isso aqui, ó, subir, você sobe o quê? A temperatura faz o quê? Ela cai. Quando a temperatura cai, o choque entre a massa, a nuvem que está com uma temperatura mais alta, quando isso choca com o ar mais frio, faz o que? Provoca chuva. Normalmente isso ocorre. Então acaba chovendo. Esse local onde o ar é barrado é denominado barlavento. Então onde é o barlavento? O barlavento é aqui. Na parte posterior é o sotavento. Então o sotavento é aqui. Entenderam? Aqui no barlavento a umidade ficou toda desse lado, enquanto do outro lado só passou o que? O ar seco, sem umidade. As massas de ar e a latitude. As massas de ar, que são massas de ar? São porções do ar atmosférico que se deslocam, levando as características de temperatura e umidade dos seus locais de origem. Se ela nasce, a origem em regiões frias, essa massa de ar ela vai ser fria. Se a origem dela é de regiões secas, então a massa de ar vai ser seca, o clima vai ser seco. Se ela origina em regiões de massa de ar úmida, então o clima vai ser úmido. Então vamos lá. Então, essa questão aqui das massas de ar, elas então são o que? São grandes porções de ar atmosférico com características próprias, tanto de temperatura como de umidade. Então elas podem ser úmidas ou não, elas podem ser quentes ou não, elas podem ser frias, elas podem ser fria e seca e assim por diante. Então a observação do comportamento da previsão do tempo, ela é importantíssima, tá? Então a questão da previsão do tempo. Então hoje, de que forma se faz o acompanhamento da previsão do tempo? Ela é feita através de satélites artificiais. Então, o satélite meteorológico, ele tem o quê? Ele tem a capacidade de informar o quê? E a partir disso, tentar prever o tempo. Quando vai chover, quando não vai chover e assim por diante. Ok? Professor, outra coisa, a previsão do tempo, ela é baseada em dados estatísticos, tá, gente? E baseada naquele momento, tá bom? Por isso que às vezes vai chover, se no jornal que ia chover, não choveu. O tempo é imprevisível, tá? Para começar a história, é imprevisível. Então muitas vezes vão acertar e muitas das vezes vão errar justamente por causa dessa dinâmica do tempo. Não esqueçam disso. Outra influência aqui vai ser o seguinte, vai ser as latitudes. Então, a latitude influencia principalmente nas temperaturas. Então é o seguinte, mais aos polos as temperaturas vão ser negativas, mais próximo à linha equatorial vai ser positiva. Então mais próximo aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, a temperatura vai ser mais quente. Aqui as temperaturas extremamente frias e aqui vai ser as temperaturas temperadas, ok? Então, o Brasil, pra vocês terem ideia, tá aqui o Brasil. Então, o Brasil, grande parte do território dele está o quê? Está próximo da linha do Equador, tá? Muito próximo, e estão dentro do quê? Da zona tropical da Terra. Então, isso também faz com que o Brasil seja o quê? Um país tropical, um país quente. Vamos lá, a distribuição das massas de ar. Então vamos lá, então as massas de ar aqui, essas daqui são do nosso continente. Das 7, o Brasil tem. Das 8, o Brasil tem 5. Tá? Das 8 massas de ar, o Brasil tem 5 massas de ar. Qual que o Brasil tem? Massa equatorial atlântica. Qual a característica dela? Ela é úmida e quente. Ela tem a massa tropical atlântica. Ela é quente e úmida. Outra coisa, vamos fazer uma diferenciação entre massas de ar. Eu tenho as marítimas.
Então, essas marítimas são a massa equatorial atlântica, massa tropical atlântica, a PA, massa polar atlântica. Então são 3 massas de ar marítima e são 2 terrestres. As 2 terrestres são a massa equatorial continental e a massa tropical continental. Só pelas iniciais da massa eu já sei, já consigo fazer a caracterização dela. Vamos lá, então aqui, ó, MT, massa tropical, tropical é referente a regiões tropicais, então ela é quente, e continental, então ela é seca, ela não surgiu no oceano. Vamos pegar aqui a massa polar atlântica, massa polar, polar significa que é regiões polares, então ela é fria, atlântica, que ela surge no oceano, então ela é úmida. Massa tropical atlântica, tropical, quente, atlântico é no oceano, então ela é úmida, quente e úmida. Massa equatorial, região equatorial, quente, é atlântico, então é do oceano, ela é quente e úmida também. A massa equatorial continental, ela vai ser uma das mais raras do mundo, tá? Ela é uma massa, ela é quente e úmida. Ela para ser quente e seca, mas não é quente e seca, ela é quente e úmida. Então, as massas de ar no verão, a gente tem o predomínio da massa equatorial continental, então ela atinge todo o país, tá? Praticamente todo o país, e grande parte do continente sul-americano. Nesse período, a massa tropical atlântica também ela avança no litoral todo durante o verão. A massa equatorial atlântica ela atinge toda essa região norte e nordeste. E a massa tropical continental também ela avança aqui nessas regiões. Quando chega o inverno, aí aparece a quinta, tá? Que é a massa tropical atlântica. Então, durante o inverno, a massa equatorial continental ela recua extremamente. A massa equatorial atlântica ela avança mais, tá, gente? Nessa região do norte. A massa tropical atlântica ela avança bastante. Por quê? Porque essa massa aqui é muito forte durante o verão. Então acaba expulsando as outras. Quando chega o inverno, ela acaba se aniquilando. Então ela abre passagem para as demais massas. E aí surge a massa polar atlântica, que vai atingir parte da região costeira, atingir as regiões mais altas aqui do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, provocando a neve. E aqui ela vai adentrar o território sul-americano, atingir o que? O sul da Amazônia, provocando o sistema de friagem. Olha aqui novamente, aqui a gente é mais explícito aqui, ó. Então o avanço dela durante o verão. Então, como a massa equatorial atlântica ela atinge tudo. Então, por isso que ele provoca chuva no Brasil todo durante esse período. Aí eu tenho aqui também a presença da massa tropical continental, que ela é extremamente seca. Eu tenho a massa tropical atlântica, que atinge todo o litoral, desde o Rio Grande do Sul até o norte e sul da Bahia. Eu tenho a massa equatorial atlântica, que pega desde do norte e grande parte do nordeste aqui. Quando chega o inverno, o que ocorre? A massa equatorial ela recua. A massa equatorial atlântica avança sobre o nordeste, sobre o norte, tá? A massa tropical atlântica também ela avança sobre o nordeste. A massa tropical continental ela fica ali restrita pela região ali do Paraguai. E aí a massa polar atlântica ela avança aqui no território brasileiro. Ok? Os tipos de clima no Brasil. Então temos o clima equatorial, né? O clima tropical, o tropical úmido, tropical de altitude, tropical semiárido e o subtropical. Vamos lá para o equatorial úmido.
O equatorial úmido, só com as suas características. Vamos lá, então o equatorial úmido ele ocorre aqui, ó, nessa região do Brasil, ó. Estamos em região norte, tá? Ele avançando em alguns estados. Características, tem médias elevadas de temperatura, tá, o ano todo. Chuvas, elas são comuns quase o ano todo, tá bom, gente? Elas produzem o que? O clima é extremamente úmido, tá? Então a umidade relativa do ar ela é alta, tá? Outra coisa, essa umidade e as temperaturas elevadas, elas vai o que? Elas vão provocar aqui na nossa região as chamadas clima equatorial úmido, tá? Então esse clima equatorial úmido ele é provocado pela umidade excessiva mais as temperaturas elevadas. Então a gente vai ter aqui a questão da formação vegetal. Então a formação vegetal ela é baseada nessas condições climáticas. Então a floresta está aí devido a essa condição climática, tá? De umidade e temperaturas elevadas. É uma região onde que vai atuar a nossa floresta amazônica. Outra coisa, aqui a gente vai ter essa questão do que? Das chamadas chuvas convectivas, né, ou chuvas convexas. Elas surgem do próprio sistema, alimentado pelo próprio sistema hidrológico da floresta. Então você chove, né, essa água corre para ou pelo rio, né, que é a grande bacia hidrográfica dessa região, ou vai para o solo. Essa água, tanto dos rios como do solo, elas são evaporadas, né? Evapora, ela se condensa, transforma-se em chuva e o que? E continua esse ciclo hidrológico. Então ele acaba sendo alimentado por um sistema chamado de chuvas convectivas ou chuvas convexas. Clima tropical. Então o clima tropical ele é característico do país, tá? Ela abrange grande região central do Brasil, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, grande parte do Brasil é alimentada por esse tipo de clima, o clima tropical. Suas características são duas estações. Ela é uma estação do verão chuvoso, o inverno seco. As principais características. Outra coisa, elas têm o que? Elevadas temperaturas, tá, gente? Elas têm elevadas temperaturas. Outra coisa interessante é que esse tipo de clima tropical é influenciado pelas massas de ar polar durante o inverno, que faz com que as temperaturas estejam queda ou diminuição da temperatura. E vocês terem ideia aqui, a média térmica dessas regiões onde são atingidas por a massa polar atlântica é em torno ali de média de 16 graus. Tropical de altitude. O que é o tropical de altitude? Essas regiões do Brasil aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, essas regiões aqui do Brasil, aonde que tem o que? O chamado clima tropical de altitude. Eles têm as mesmas características, tá? Duas estações, chuvosa no verão, seca no inverno. Então, professor, qual a diferenciação do clima tropical típico? Vamos lá. Então, o relevo e a altitude, elas vão influenciar no que? No clima dessa região, tá? A gente tem que ver aqui, ó, grande parte desse relevo eles vão ultrapassar os seus 1000 metros de altitude. São chamadas regiões serranas, regiões altas mesmo, tá? Acima de 900 metros. Significa aqui que as temperaturas em média aqui, dependendo da latitude onde elas se encontram, elas vão ter um inverno. E aí que vai ser a primeira vez que a gente vai ter um inverno frio. Tá? No tropical você vai ter um inverno seco, sem a presença de frio propriamente dito.
Já no clima tropical, você durante os invernos, você vai ter essa possibilidade de ter invernos frios, tá bom? Então você vai ter a chamada aqui, ó, temperaturas mais baixas, mais amenas durante todo o ano. Para vocês terem ideia, isso aqui é neve no Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, em 1985. Em 2012, 2014, voltou a nevar novamente. Vocês estão vendo aqui é neve, tá? Clima semiárido. Então, o clima semiárido, vamos lá, ele segue o mesmo padrão do tropical. Tem duas estações, uma seca no inverno e uma chuvosa no verão. Mas qual o grande problema? Na estação chuvosa no verão, essas chuvas elas são o quê? Elas são irregulares. Vamos ver quais são as características. Primeiro, ela tem uma baixa precipitação pluviométrica, chove pouco, apenas 800 milímetros em média em toda a região. As chuvas são irregulares, significa que chove pouco em determinados momentos ou chove demais em outros momentos. Chuvas más distribuídas, significa que numa área chove, na outra hora não chove. Então, isso também é problemático. Isso começa, agrava, justamente você pega agora uma baixa precipitação, chove pouco. Quando chove, chove de forma irregular e ainda de forma o quê? Má distribuída. Outra coisa, nas estações seca, no clima tropical típico é 6 meses. Aqui ela aumenta para 8 meses, tá bom? Outro problema são os solos pouco profundos e pedregosos. Isso que ela consegue reter pouca água no subsolo. Como ela acaba retendo pouca água no subsolo, faz com que, na verdade, os lençóis freáticos aqui, ó, e com calor intenso, essa água na superfície acaba sendo evaporada e não consegue penetrar para dentro do solo para formar o que? Um lençol freático adequado. Isso faz com que durante esses meses de estiagem a gente tenha aqui os chamados rios intermitentes. Ó, esse rio que já está seco praticamente, tá? Durante o período chuvoso, esse rio aqui ele transborda. Durante o período de estiagem, o período seco, ele acaba secando, tá? Onde ocorre esse tipo de clima? Aqui, no sertão nordestino, aqui no interior da região norte-deste do país. Clima subtropical, ela é uma região de transição entre o clima tropical e o clima temperado. Outra coisa, ela ocorre às estações do ano. Então, as estações do ano são bem definidas. Qual é a estação do verão, outono, inverno e primavera. Então, isso ocorre apenas na região subtropical do país. Ela vai ter uns verões quentes, bem quentes, e vai também ter invernos frios, tá? Então, os invernos aqui é frio. A incidência de energia solar ela é baixa, tá? Como essa incidência de energia ela é baixa devido a que eles estão mais ou menos aqui embaixo, então os raios solares o que incidem de forma menos, faz com que as temperaturas elas sejam baixas o ano todo. Outra característica, as chuvas são bem distribuídas o ano todo, então eles não têm problema com estiagem, não existe problema com estiagem. Chove tão bem em janeiro como chove bem em junho, julho, agosto ou setembro. As massas de ar polar que atingem a região, ela vai o quê? Ela vai intensificar esses invernos, podendo ter geada, queda de granizo e o quê? E queda na neve em regiões mais altas, ok?